Juros e inflação mundial em alta. Superpreços de commodities. Frete marítimos nas alturas. Tudo isso influenciando a economia portuária após uma ressaca do pós-pandemia. Para falar sobre esses assuntos e outros, estou aqui com o Leandro Barreto, sócio da Solve, empresa de consultoria especializada em transporte marítimo e no mercado portuário. Leandro, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo a esse Porto de Negócios. Legal, Tércio, eu agradeço aí o seu convite. Mais do que um convite, uma honra estar aqui, né, podendo falar. Eu só esqueci de trazer minha bola de cristal, mas vamos tentar falar um pouquinho aí de 2023, aí, o que tem no radar. O order book, né, as encomendas de navios, segundo o Alphaliner, mostra um ramp-up, né, um aumento aí de frota, de capacidade, né, no mercado containero, positiva para os próximos anos. Somado a isso, a estabilização do consumo no e-commerce e do consumo de bens, né, duráveis, acredito que essa curva de fato se estabilize, né, entre a capacidade de navegação e o consumo, né, do serviço logístico. Podemos arriscar aí que 23, 24 a gente vai ter uma nivelação de frete, vou dizer assim, a preços justos, né, porque a gente precisa recordar também para o nosso espectador que a indústria do shipping, da armação, passou maus bocados nas últimas 2 décadas, né? Foram 20 anos aí de amargura nos balanços empresariais, cobrando, obviamente, abaixo você mesmo mencionou, do custo, né? Isso não é sustentável, isso gera concentração. Tenho colegas que lideram empresas de navegação e dividiram comigo que teve ano que tinha que demitir gente e as empresas seguraram, assim, mas não deram aumento, não deram dividendos, enfim, foi sufocante o mercado. Eu acredito que nesse pouco tempo que ocorreu esse descolamento da demanda, da capacidade de navegação, fretes batendo aí 20 vezes, né, 20 mil dólares aí entre China e Ocidente, recuperou-se parte desse caixa, mas com certeza não no todo, né? Podemos colocar que 23, 24 a gente trabalha com preços razoáveis de mercado, um normal aí para o mercado marítimo? As tarifas atualmente já estão muito próximas dos valores pré-pandemia em várias rotas, como a rota da Ásia. Tem outras rotas que o frete ainda está mais forte, porque a demanda ainda está mais forte. Os navios estão cheios, então tem inclusive muitos dos nossos clientes às vezes me perguntam: poxa vida, mas como esse frete está caindo se os navios ainda estão cheios, né? Tem coisas que a gente realmente só consegue explicar por uma contaminação, vamos dizer assim, né? Um efeito psicológico dessas quedas grandes que a gente está vendo nas grandes rotas, né? No Shanghai Container Freight Index, Ásia, Estados Unidos, Ásia, Europa, os fretes caíram muito e a sensação que a gente tem é que isso está contaminando as outras rotas que ainda estão com navios cheios, mas estão vendo os fretes caindo. Fora isso, a gente, com essa redução lá nos Estados Unidos da demanda, dos congestionamentos, muitos dos navios extra-loaders que estavam dedicados àquela rota e que não foram, é uma rota curta, é uma rota de 6 semanas, então é muito melhor você ficar ali com aquele navio extra-loader e girar ele 2 vezes, né, ao invés de girar ele uma vez com o frete de 10 mil dólares aqui, que seja. Né, você faz 2 viagens com fretes de 10 mil dólares no Ásia, Estados Unidos, enquanto um Ásia-Brasil você faz uma vez só aquele frete. Então, com esse arrefecimento da demanda lá, esses navios voltaram a frequentar a nossa costa. E isso também tem produzido algum efeito sobre o frete, né? Isso também está jogando o frete um pouco para baixo.
Isso em setembro e outubro a gente viu muitos extra-loaders e uma queda mais acentuada no frete. Agora a gente já volta a enxergar blank sailings, né? A gente já viu uma redução grande dos extra-loaders e estamos começando a ver viagens canceladas de novo. Isso é um sinal de que o frete já caiu exageradamente e os caras já estão buscando reequilibrar a oferta e demanda aí para estancar essa queda. Para o próximo ano, a grande incógnita é o tamanho da queda da demanda, né? E eu tenho a impressão de que os armadores vão dosar isso com blank sailings, mas também, durante a pandemia, esses caras têm que parar os navios a cada 5 anos para uma manutenção obrigatória, né? Durante os anos de pandemia, né, da pressão da demanda, todo mundo foi postergando essas docagens, né, para manutenção. Agora, a gente já está vendo um movimento forte de docagem de navios e isso tira a capacidade do mercado também, né? Então, você falou do order book, você tem toda a razão. O order book hoje, as encomendas, né, estão em 27% da capacidade mundial. A gente só viu esse nível em 2011. Desde 2011 a gente não tem uma encomenda tão grande. Mas eu te diria que ainda não era exagerado esses 27%, se a gente levar em consideração que esses navios vão sair dos estaleiros nos próximos 3 anos. Se a gente pensar que o mercado cresce 5% ao ano, a demanda mundial de container cresce 5% ao ano, em 3 anos a gente teria aí absorvido cerca de 16 ou 17 juros sobre juros, né, desses 27 que estão encomendados. Fora uma frota que precisa ser sucateada, então esse 27 não estava tão ruim. Mas, e é de novo onde eu volto, né? A preocupação é entender como é que vai ser esse 5%, porque 5% é o crescimento histórico da demanda. Sim. No ano que vem, a gente ainda precisa entender as projeções, as mais atualizadas projeções das grandes consultorias internacionais são de 2,7% do crescimento mundial. Então, daí você pode realmente voltar a ter um descolamento. Eu quero fazer o link sobre essa questão da projeção do Alphaliner em termos de produção, né, de encomenda de navios, com o IMO 2023, mas a gente resgata isso no próximo bloco. A gente volta daqui a pouco. Bom, voltamos ao segundo bloco com o Leandro Barreto, consultor e sócio da Solve, consultoria especializada em navegação e no mercado portuário. Bom, Leandro, nós discutimos aqui no primeiro bloco o mercado de armação, né, os preços, os fretes, enfim, a pressão no mercado mundial muito em função do pós-Covid. E a gente resgatou aqui no finalzinho a questão do IMO 23. Eu queria fazer uma associação das encomendas dos novos navios, né, com a IMO 2023, né, para o nosso espectador estar na mesma página que a gente. A IMO 23 é um regramento de redução de emissão e de eficiência energética nos navios, nas novas frotas. E aí nós podemos colocar isso de 2 formas, né? Tanto na substituição de combustíveis ou usar combustíveis alternativos ou duais, né, na motorização dos navios. Navios maiores, né, traduzindo em eficiência energética, carregar menos com menos combustível. E, obviamente, fontes alternativas. Muitos armadores estão testando nas suas frotas energia eólica, né? As velas, as antigas velas dos navios antigos, dos clippers, das caravelas, voltar isso aos navios atuais, tentando reduzir, obviamente,
combustível. Obviamente, isso vai dilatar o tempo de viagem, né, reduzindo a velocidade, buscando uma velocidade ótima para consumo de combustível, o que, teoricamente, aumentaria a frota mundial, equilibrando aí a capacidade ofertada ao mercado, né? Como é que é a tua avaliação nessa questão do IMO 23, com as demandas, né, os order books do Alphaliner, que o Alphaliner registra, e o link disso com a COP 27, né? Na COP 27 foi discutido muito essa mudança de comportamento do setor de shipping e o quanto ele colabora de fato com a economia mundial, né? Até porque 80% do comércio internacional passa pelo marítimo, né? Então, Tércio, muito interessante. A gente tem visto cada vez mais, sobretudo as empresas globais, mais preocupadas com essas questões ESG, né, ESG. E a navegação ela é responsável por cerca de 3% das emissões globais, né? Mas já é o equivalente a um país como o Japão, as emissões de um país como o Japão. Mas já existem alguns armadores mais, outros menos, encontrando um caminho a seguir. O que a gente tem que levar em consideração é que as metas para a descarbonização desse setor estão lá para 2050. Por quê? Porque a vida útil de um navio é de 20 a 25 anos. Então, a gente teria que estar já saindo dos estaleiros agora navios movidos a combustíveis verdes para atingir essas metas lá em 2050. Então, acho que perdemos esse bonde da história. Fazendo um pequeno link com o bloco anterior, o que a IMO 2023 na prática deve gerar mais uma possibilidade para que os armadores retirem capacidade. Como? Desacelerando os navios, né, para poder emitir menos tonelada por milha percorrida, né, e existe uma estimativa da Drewry de que se desacelerarem 10% os navios, você vai precisar de 10% mais de capacidade, 10% mais de navios. Então, você já come uma parte daqueles 27 lá. Sim. Né? Fora isso, tem um levantamento também do Alphaliner que diz que tem no mundo cerca de 1.100 e poucos navios sucateáveis, ou seja, navios com mais de 20, 25 anos de idade, né, e que já não são tão eficientes, seja no consumo, seja nas emissões. Então, isso aqui é como o IMO 2023 pode, no fim, ajudar a reequilibrar a oferta e a demanda. Mas daí, Tércio, eu queria trazer um pouco dessa provocação aqui para o cenário local nosso. O que o IMO 2023 significa na prática para o Brasil? Navios de 8 a 12 mil, esses navios são grandes demais para as rotas regionais, para as cabotagens, né, para as navegações costeiras, e são pequenos demais para fazer as viagens longas, né, cruzar os oceanos e de um polo para o outro do globo. Então, as emissões deles são bastante ruins. Então, esses navios de 8 a 12 mil estão deixando de ser construídos, estão deixando de ser encomendados. Hoje, de cada 4 navios do mundo, um é dessa classe, de 8 a 12 mil teus. Esses navios deixando de ser... aliás, antes disso, na costa brasileira, de cada 4 navios, 3, quase 3, são desse tamanho de navios. Então, esses navios atuais, de 8 a 12 mil, eles vão bater a vida útil deles nos próximos 5 ou 10 anos e vão sair
Foi até bom você encostar nesse assunto, porque recentemente, nesses últimas 3, 4 semanas, nós tivemos dois calls aqui em Santos com o navio da classe New Panamax, que deve ser a nova classe de navios para tocar a costa leste sul-americana. Justamente nesse conceito de descartar os navios de 8 a 12 mil teus e receber os navios a partir de 14 mil teus. Já é uma sinalização que essa mudança vai acontecer de qualquer forma para esse mercado, né? Esse navio estava frequentando essa costa transcontinental no hemisfério norte, né, cortando Estados Unidos, Europa e Ásia, e esses navios de 8 mil a 12 fazendo as rotas verticais entre norte e sul, né, na costa leste sul-americana, costa africana e Ásia, Oceania, né? Nessa toada que eu exemplifiquei, né, esses 2 novos calls que nós tivemos aqui em Santos, que paralisou a balsa, enfim, foi um evento aqui. Espero que aconteça mais vezes, né? Não que o usuário da balsa fique nervoso com a parada da balsa, mas temos que preparar aí o porto para, de fato, recepcionar esses navios. Isso é um exemplo de você trazer navios que tenham escala, respeitando a questão do ESG, ou seja, navios que carreguem mais carga com menos emissões, né, por porto teu transportado, respeita aquele order book, sucateia os navios, com certeza parte desses navios a serem sucateados são navios desse grupo de 8 a 12, né? E aí eu vou encostar no assunto da infraestrutura portuária, né? Precisamos ter portos preparados para receber. Excelente. Muito bom esse seu ponto, porque assim, muitas vezes a gente tem escutado na mídia ou nas palestras, nos eventos e tal, muita preocupação para que os portos brasileiros tenham 16 metros de calado para receber esses navios e é uma preocupação absolutamente importante e muito necessária, pertinente nesse momento. Mas, às vezes, a gente está esquecendo que temos, ao longo da nossa costa, 12 milhões de teus movimentados no Brasil, mais uns 3, 4 milhões movimentados lá na Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, ao todo, cerca de 15, 16 milhões de moves na nossa costa. Esse navio hoje não consegue operar a full capacity, a capacidade total, em nenhum porto brasileiro. E se ele tivesse, no porto o porto que ele conseguir, vai precisar ter uma capacidade de os seus 16 milhões para poder receber o navio grande e colocar nos navios pequenos, de feeder, cabotagem, para distribuir. Que porto que tem 16 milhões de capacidade hoje? Nenhum. Santos, que é o maior, não passa de 5. 5,5. E é bom você ter levantado isso, né? Quando a gente fala de costa, a gente tem que incluir o Plata, temos que incluir Uruguai, Argentina, né? O Cone Sul. E aí faz-se importante entender que o Brasil e o hub brasileiro, ele tem uma funcionalidade de ser o hub argentino, né? O hub uruguaio. Uhum. Até por uma condição de navegação até Bahia Blanca, Zárate, que você não consegue entrar com um navio desse tamanho no Plata, né? Então, eu aqui imaginando que os navios maiores que entram lá são de 330 metros. Você vai ter um navio típico de cabotagem feeder fazendo esse transporte entre o Plata e o hub port brasileiro, que eu entendo que seja Santos, de fato, né? Mas tem que ter investimento, né? Aí fazendo um gancho... Não só em calado, mas também... E em capacidade portuária, né? Foi até importante você levantar esse ponto. Eu fui um dos defensores aí na gestão portuária
em aumentar a capacidade da Santos Brasil, né? Eu sou um dos defensores que o TEV deve virar um terminal de container, você ampliar a capacidade de carga RoRo e de projeto para a Inha, né? Inclusive, não é criar mais terminais de containers, né? Mas é ampliar os que estão aí. Ampliação da BTP, ampliação da Santos Brasil, ampliação da Deep World, você tem 3 grandes players que juntos com uma capacidade para atingir esse número que você colocou. Do ponto de vista de engenharia portuária e de economia portuária, é o mais razoável pregado que criar mais players dentro do ambiente portuário santista. Faz sentido esse raciocínio? Tércio, eu cada vez mais acredito que vão surgir terminais aí no norte, nordeste e no sul capazes de receber esse navio cheio, que vai aliviar de uma determinada rota, vai aliviar esse navio lá, esse navio vai vir, vai operar em Santos, aí depois ele volta e opera nesse porto e vai para a Europa ou para os Estados Unidos, né? Ele completa a carga e segue a viagem para a Europa e para os Estados Unidos, e o navio da Ásia, a mesma coisa. Ele vem para um porto, talvez no sul, alivia o navio, opera alguma carga, depois vem para Santos. Como se cada rota tivesse 2 toques na costa. Provavelmente, né? Para que, por 2 motivos. Primeiro, porque a gente já está há bastante tempo aguardando esses 16 metros do calado de Santos e ele nunca chega. E segundo, porque eu acho cada vez mais difícil que a gente vai ter um hub port no Brasil capaz de movimentar 16 milhões de TEUs. Né? Me parece, apesar de Santos ter aí 6 faixas, né, de rodovia, mais 2 ligações ferroviárias, ter todas as condições, fica cada vez mais difícil acreditar que Santos vai conseguir entrar nessa espiral asiática de crescimento, de sair com 16 milhões e depois, já 2 anos depois, ter que crescer 5, e depois mais 5, e depois mais 5, e depois mais 5. Então, eu cada vez mais acredito, Santos é um must-go port, né? É um porto que todo navio vai, esse é outro jargão nosso, né, da navegação. Santos vai ter sempre o seu papel, né? 40% do navio é movimentado aqui em Santos, o navio não vai deixar de vir a Santos, mas eu estou cada vez mais acreditando que ele não vai fazer só Santos, que o Brasil ou a costa leste da América do Sul vai ter apenas um hub port. Né? É interessante esse conceito, né? Porque você vai pegar, por exemplo, a cadeia da carne, vamos pegar a proteína animal. No Vale do Itajaí, você tem, vindo de Chapecó, a indústria do frango, né? Da carne de aves. Ali é um corredor de exportação muito forte para todo o mercado mundial. O Paraná agora está investindo numa grande polo de produção de carne suína, né? Você tem o algodão vindo do Centro-Oeste, você tem corredores de exportação por tipologia de carga, que talvez, acho que faz sentido esse conceito do... aqui eu vou escoar uma tipologia de carga, não é um mix de cargas como o Santos tem, né? Em função muito da Interlândia, né? Mas tem esse volume a ser escoado num porto em Santa Catarina ou num porto em Paranaguá, eventualmente Suape, né, respeitando aí suas condições geográficas, né, muito mais próxima do hemisfério norte. Mas acho que vai tempo aí, né, Leandro? Então, vai tempo, mas talvez a navegação não tenha esse tempo para nos dar. Então, o cenário é bastante simples. A mensagem do order book é bastante simples, do IMO 2023 é bastante simples. Ou o Brasil se prepara para operar esses navios de 12 mil a full capacity nos próximos 5 ou 10 anos, enquanto esses navios de 8 a 12 ainda existirem, ou então a gente vai ser atendido por navios de 8,
via Caribe, via Mediterrâneo. Ou seja, o hub da costa leste sul-americana passa a ser o Caribe e deixa de ser... O hub da costa leste passa a ser o Caribe. E daí, nisso, ao invés de aumentar o volume, ao invés de incrementar esses 16 milhões, né, de moves na nossa costa, a gente vai ter uma redução aí de uns 4, 5 milhões, porque hoje tem uns 4, 5 milhões de carga transbordada no Brasil, que a gente perderia essa carga lá para fora. Então, o Brasil, ao contrário da Ásia, nunca está com a infraestrutura pronta para depois vir a demanda, né? A gente sempre tem a demanda e depois vai correr atrás da infraestrutura. E, mais uma vez, a gente... só que agora é mais emblemático. Por conta do IMO 2020, do 2023, desculpe, a situação agora é mais emblemática. E é simples assim. Ou recebe um navio de 12, ou vai ser atendido via Caribe. O que você falou do frango, e é muito interessante, o frango, hoje, que vai para o Oriente Médio, ele já é transbordado no Mediterrâneo para ir para o Oriente Médio. Mas a carga reefer, normalmente, tem problema com o transbordo. Esse reefer, que é congelado, tem menos problema. Mas uma fruta... o nosso melão, a nossa uva lá do Nordeste, ou a maçã ali de Santa Catarina, a fruta não aceita transbordo. Sim. Porque você perde uma conexão, por mais justa que ela seja, a fruta apodreceu dentro do container. Sim. Então, se isso de fato acontecer, se o Brasil não se aprontar para os navios de 12, a gente perde, inclusive, muitas commodities importantes da nossa pauta exportadora vão perder viabilidade. Nós vamos resgatar isso no terceiro bloco. Vamos fazer um rápido break e a gente volta daqui a pouco. Agora com Leandro Barreto, sócio da Solve Consulting, consultoria especializada em navegação e no mercado portuário. Bom, falamos no primeiro bloco sobre o mercado mundial de navegação, no segundo sobre a necessidade das novas infraestruturas portuárias. Eu queria resgatar o comportamento também, não só do lado da navegação, mas da cadeia global logística, né? A gente vem observando no mercado dos armadores, né, dos donos de navios, a absorção de etapas da cadeia logística como operadores logísticos. A MSC com a Medlog, a Maersk atuando também na cadeia logística. A Deep World, mais recentemente, inaugurou uma área só para atendimento do porta a porta. A PIL também fez esse movimento. A COSCO, a CMA comprou a Seva. Inclusive no setor aéreo, né? A CMA adquiriu também, está entrando no setor. Foi até engraçado CMA, que eu fui... Maersk e MSC também. Eu fui bater na porta da CMA discutindo ativos portuários e eles falaram, não, nós estamos agora discutindo aeronaves, né? Queremos comprar aeronaves. Bom, esse movimento está acontecendo do mar para a terra e inclusive para o ar, né? Entendendo que cada elo da cadeia você faz economias de custos de transação e protege, de certa forma, o mercado, né? Que a gente fala muito de verticalização. Por outro lado, você também tem uma Amazon e um Mercado Livre indo para o mercado aéreo, a Amazon afretando o navio, né? A Alibaba também no mesmo movimento. Nessa briga de quem está lá no final da cadeia logística, né? Que a gente chama de fulfillment, né, que gerir o produto para entregar na mão do cliente, né, do clube do vinho a um equipamento eletrônico. Dessa turma que está indo para a logística pesada e do mar para o final da cadeia, qual é a tua avaliação desses movimentos e quem vai ganhar essa guerra? Pô, você é meu amigo, hein, Tércio? E não é porque eu não gostaria de te responder, é que a minha bola de cristal realmente... Tércio, de verdade, eu acho que é inevitável que a gente veja um movimento de consolidação, sobretudo aí nesse mercado de agentes de carga, né?
Por outro lado, eu acho que os armadores, eles não vão verticalizar 100% das cadeias em 100% dos países do mundo. Isso é um negócio ingerenciável. Eu não acredito que eles vão... É uma situação de risco também, né? Não vão comprar todos os terminais, todos os agentes de carga, todos os depots, os armazéns, caminhões, ferrovias. É insano acreditar nisso. Mas sim, as grandes contas globais, né, os grandes players globais, uma Unilever, uma Procter, uma Nestlé, Ford, né, o pessoal do automotivo, esses vão ser os primeiros alvos aí dessa política end-to-end dos armadores, né? Mas a gente vai ter que ponderar muito, porque é muito fácil falar em fazer end-to-end no momento que você tem um over-demand, né? Aí você fala, olha, compra comigo que eu te garanto o espaço. Qualquer 20% do mercado é um filé, né? Agora que a gente volta a ter um 2023 desafiador, com mais, provavelmente, tudo indica que com mais oferta do que demanda de novo, vai valer de novo aquele cara que faz o trabalho o melhor trabalho, que entrega o melhor produto, né? E é difícil acreditar que os blockchains, os investimentos todos em tecnologia que os armadores estão fazendo, porque é diferente. Os armadores querem atender esse end-to-end, mas via tecnologia. Hoje, as cadeias estão sendo, e é o grande ativo, né, dos agentes de carga, é atendimento, são pessoas que o cliente fala, eu quero que você venha aqui na minha fábrica uma vez por semana e pinte de verde a célula A12 do Excel, e você vai lá e faz aquilo, né? Então, é um trabalho personalizado que essa tecnologia, num primeiro momento, não tem como fazer. Então, a sua pergunta é boa. Eu acho que a resposta é que todos devem sair e sem querer ficar em cima do muro. Eu acredito que tenha espaço para todos, mas que vai haver uma grande consolidação no meio aí. O agente de carga pequeno, focado em nichos, esse cara muito provavelmente vai lá apertar a célula verde do cara, esse cara provavelmente vai continuar. E o cara muito grande também. Agora, os caras do meio... Eu entendo que devem... o mercado da Amazon, mesmo a Amazon, aí, ela demitiu lá um número considerável de colaboradores recentemente, né? Sim. A Amazon, o Mercado Livre, a Alibaba, eles vão estar no mercado door-to-door, mas é do pequeno produto, né? É do fracionado. Você tem um door-to-door dos SKUs de automotivos, né? Então você tem elementos de máquinas, motores, enfim, os semicondutores, né? Que eu acho que esse mercado continue na mão dos armadores. Então, em linhas gerais, o B2B fica na mão dos armadores. O B2C tende a ir para a indústria dos fulfillments, né, que eu não dei nomenclatura, mas que é a nomenclatura segundo a literatura, no mercado aéreo, no mercado do entrega na tua casa. Então, são mercados distintos, riscos distintos e, obviamente, o preço por quilo também é bem expressivo e também distinto, né? Essa questão do Amazon, do Alibaba e todos os outros, né, portais, os outros e-commerces, é bastante interessante, né? Você nunca sabe, eu li certa vez uma entrevista do CEO da Maersk, ele falando que não é um ataque, e sim uma defesa. A saída deles para o end-to-end
não é um ataque contra os agentes de carga, os outros elos, mas sim uma defesa contra os grandes portais, né, os grandes marketplaces, que estão avançando sobre a cadeia logística. E se esses caras não fizerem esse movimento, eles vão continuar sendo caminhoneiro do mar. E quem vai ter o poder de barganha todo... São as cargas. Não, são os portais. Os fulfillments. São esses grandes e-commerces aí mundiais. E eles vão dar as ordens, ditar as regras e os preços no mercado. Então, a verdade é o seguinte, nos últimos 2 anos, não é só o armador que ganhou dinheiro. Todos os elos da cadeia logística ganharam muito dinheiro. Armador está capitalizado, agente de carga está capitalizado, os terminais estão capitalizados, todos estão capitalizados e agora todos vão fazer as suas apostas, né, para ver quem é que vai sobreviver aí nessa corrida. Mas essa pergunta eu acho que ainda não tem resposta, cara. A gente vai ter que esperar a cena. Vale mais um programa só para debater isso. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. A conversa estava boa, valia aqui mais 2, 3 programas para discutir o papel do shipping aí nas cadeias logísticas globais. Bom, Leandro, eu agradeço demais você ter aceito o nosso convite. Espero você outras vezes aqui no programa no Porto Negócios. Sempre uma honra. A hora que vier o convite, eu vou entender como uma intimação. Estou dentro. Obrigado. Bom, quero agradecer mais uma vez a você, espectador, que está em casa e no trabalho, pelo respeito ao nosso programa. Espero você na próxima semana. Boa noite. Porto Negócios. Apoio BTP Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. E Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviços do Brasil. O Metropolitano é um cemitério vertical que oferece atendimento personalizado a todos que desejam prestar a última homenagem a seu ente querido, com respeito e dignidade.